vamos começar aqui fazendo a leitura de um salmo, salmo de número 51, o salmo de Davi, onde ele está arrependido pelo seu erro, pelos seus pecados, e ele está se abrindo ao Senhor. E é salmo de número 51, diz assim, verso 1 em diante: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recusas da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Então, no Salmo 51, versos 1 a 8, Davi que está confessando ali ao Senhor os seus erros, os seus pecados, fica todos os dias batendo em sua porta. E ele aqui no versículo de número 12, ele pede para o Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando uma pessoa está presa nos seus erros, nos seus pecados, e ela é uma pessoa consciente, ela entende o erro que cometeu, dificilmente ela consegue se alegrar com a salvação. Enquanto ela não entrega totalmente no altar do Senhor esses erros, enquanto ela não confessa ao Senhor, ela não consegue sentir a alegria da salvação. Então que nesse começo deste culto, você possa entregar o seu coração ao Senhor. Se há algum erro que você cometeu, algum pecado, o qual afastou-te da presença do Senhor, que você possa entregar logo agora no início deste culto a sua vida ao Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus erros, ó Pai. Senhor, perdoa os meus pecados. Faça-me, ó Deus, sentir a alegria da sua salvação, ó Pai. Faça-me, ó Deus, sentir a sua presença como eu já senti um dia. Faça-me, ó Deus, voltar ao primeiro amor, ó Pai. Então você pode pedir isso para Deus agora neste início, e que essa palavra, este louvor que vai ser tocado, possa entrar no seu coração e você possa sentir a alegria da salvação em sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque o Senhor, ó Deus, nos ouve, ó Pai. A sua palavra diz, ó Deus, que se temos pecados, ó Pai, nós devemos nos achegar a Ti, confessar os nossos pecados ao Senhor, ó Pai, e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça, ó Pai. Deus, perdoa os nossos erros. Traga, ó Deus, para cada vida que agora está ouvindo essa mensagem, Senhor, traga a alegria da sua salvação, ó Pai. Ó Deus, não há presente melhor, ó Deus, não há presente maior, ó Pai, do que a salvação, a eternidade em sua presença, ó Pai, e isso nos alegra, Senhor. Mas talvez, ó Deus, vidas hoje estão como Davi estava se sentindo neste salmo, ó Pai, não consegue se alegrar, não consegue louvar, ó Pai, não consegue exaltar o Senhor pela salvação que Tu tens dado, ó Pai. Deus, visita essas vidas, toque esses corações, ó Pai, venha curar a alma de cada uma dessas vidas, Senhor, e devolva-lhes, ó Deus, a alegria da salvação, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a honra, ó Pai, e glória do Seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, que a palavra do Senhor possa entrar em seu lar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, igreja. Vamos adorar ao Senhor este cântico que diz que é Ele que enche a nossa boca de adoração, é Ele que renova as nossas forças. Então que nessa noite o Senhor possa te renovar.
benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Declare: aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Aleluia. Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendigo minha alma ao Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia,
glorifica o teu santo nome. Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno. É Ele que enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Talvez você não tenha tido motivos para ver a esperança, para olhar ao redor e enxergar vida. Talvez você está dentro da sua casa com medo, mas ainda assim há um Deus que é vivo, verdadeiro e fiel. E esse Deus está disponível para que você entregue todas as suas ansiedades, toda a sua angústia. Entrega tudo que prende você. Existia um homem na Bíblia que, por mais que ele estivesse numa cadeia, preso, ele era mais livre, muito mais livre do que aqueles que tinham liberdade. E saiba que você tem a liberdade de orar, de glorificar a Deus, de buscar a Ele. Oh, porque Ele é vivo e Ele é verdadeiro. E Ele quer te encher nessa noite com o seu amor, encher a sua casa com alegria, encher a sua casa com a esperança. Talvez você não sabe o que fazer, apenas cante, diga a sua alma: louve ao Senhor, ó minha alma, porque está abatida, louve ao Senhor. Será que você pode declarar isso? Aleluia, Jesus. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios.
não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O salmista mesmo responde: o meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Aleluia. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, nós, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa todos os que temem o nome do Senhor, tanto os pequenos como os grandes. E no verso 18 ele diz assim: nós, porém, bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Nós, que somos o teu povo, bendiremos o teu nome desde agora e para sempre. Nós que somos o teu povo, bendiremos o teu nome desde agora e para sempre. Aleluia! Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, o fim. Ele sabe de todas as coisas desde o começo. Ele é aquele em que não há mentira. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Será que você pode declarar isso na sua casa? És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao santo nome do Senhor, amém? O Senhor é o princípio e o fim. Jesus, sem Ele nada do que existe, existiria. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, que Ele estava no princípio com Deus, Ele era a palavra, e sem Ele nada do que foi feito se faria. Então Jesus, Ele era e sempre será, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora ministrar a palavra do Senhor, que você possa fazer anotações, que você possa marcar aí aquilo que Deus ministrar sobre a sua vida, para que você possa buscar uma transformação na sua vida em nome de Jesus, amém? Hoje nós estamos no dia 3 de maio de 2020 e a palavra que vou ministrar hoje, eu coloquei um título, e o título é uma pergunta: o fim está próximo. Você está se preparando para passar a tua eternidade onde? Então, irmãos, a ministração de hoje vai ser para que você se avalie, para entender com as suas atitudes o que é que você está escolhendo para a sua vida. A eternidade não é algo que se determina através do falar. Não adianta só falarmos, eu quero ir para o céu. Não adianta só dizer, eu não quero ir para o inferno. As nossas atitudes é quem prova para onde nós vamos.
Então, esse título que fala que o fim está próximo, as coisas que estão acontecendo provam-nos que está próximo. Não sabemos o dia nem a hora, assim como o Senhor falou, mas o Pai é quem sabe. Porém, muitos sinais têm acontecido que provam que está próximo a hora da volta do Senhor. E essa pergunta é: você está se preparando para passar a sua eternidade onde? E nós temos duas escolhas de eternidade: o céu ou o inferno. Mas como falar primeiro de onde vamos passar e qual é o nosso desejo, se muitas vezes pode ter alguém nos ouvindo que nem sequer tem ideia de como são esses lugares? Pode ser que você não saiba como que é o céu, como que é o inferno. A Bíblia nos dá algumas orientações sobre isso. A palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas. Que você possa estar ouvindo essa mensagem e avaliando cada um desses detalhes, como é esses lugares, quais as características destes lugares e o que vai acontecer com as vidas que forem para estes lugares. Então, primeiro nós vamos começar a falar sobre o inferno, sobre algumas características do inferno. No Evangelho de Mateus, o Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque há um grande perigo, um grande risco. As pessoas, com as suas atitudes, estão escolhendo ir para o inferno. Então, Jesus usou muito mais do seu tempo para ministrar para o inferno do que propriamente falar sobre o céu, para que as pessoas pudessem entender o risco, o perigo e como era este lugar, e que não deveria ser um lugar desejado por ninguém. O inferno é um lugar que representa a ira de Deus. Então nós já sabemos que é um lugar onde a ira de Deus é estabelecida. Então representa ali a ira do Senhor. Foi feito para o diabo e seus anjos, né? Está escrito em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então uma característica do inferno é que ele foi preparado para os diabos e para os seus anjos, e que aquele lugar representa a ira de Deus. É um lugar de maior sofrimento que já existiu. Ninguém pode imaginar o sofrimento real do inferno. Não conseguimos entender, não conseguimos chegar a um limite, não conseguimos descrever isso, como que é realmente lá, mas nós conseguimos ter uma ideia. Mateus 25:30 diz que é um lugar de prantos e ranger de dentes. As dores são tantas, o sofrimento é tanto, que as pessoas ficam rangendo o dente, sofrendo lá, sofrimento eterno, pranto, chorando o tempo todo, porque é dor o tempo todo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:30. Mas uma característica aqui, Marcos 9:48, diz que o inferno é lugar de sofrimento eterno, diz que o fogo não se apaga. Marcos 9:48, o fogo não se apaga. Diz assim nesse texto: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Continuando aqui sobre as características do inferno, Apocalipse 20, versículo 10, diz que é lugar de sofrimento eterno. O texto diz assim, Apocalipse 20, 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre, para todo sempre, eternamente. Jesus falou em Mateus 10, 28, não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que lançam o espírito e a alma no inferno. O nosso sofrimento, o nosso medo não deve ser para o que podemos perder aqui nessa vida. O nosso sofrimento, o nosso medo não deve ser para o que podemos perder no corpo, mas sim no que pode afetar a nossa eternidade, afetar a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma tem sentimentos. Se alguém vai para o inferno, ela consegue entender
realmente o porquê que está lá. Se alguém vai para o céu, ele sabe o porquê que ele chegou lá. Isso está muito bem descrito quando Jesus fala isso em Lucas 16. Lucas capítulo 16, ele fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. E ali, como o Senhor usa nomes, ele usa Lázaro, usa o rico, usa Abraão. Ali o Senhor falou uma parábola, mas provavelmente foi algo real. E diz a palavra que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Lázaro era um pobre que ficava mendigando pão. E o rico, ele regalava, ele aproveitava a sua vida. Mas quando os dois morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno, para o Hades, lugar preparado para guardar o julgamento. E lá do Hades, ele clamava para que Abraão deixasse Lázaro colocar o dedo com água na sua boca para aliviar um pouco a sua dor. E ele pede para Abraão para que mande avisar para os seus familiares, para que eles também não venham a cometer o mesmo erro e ir parar no mesmo lugar. Ou seja, ali mostra a consciência. Então quem vai para o inferno vai estar consciente que está lá e o porquê está naquele lugar. Assim também como quem for para o céu vai saber o porquê que está lá, vai entender o porquê que foi parar naquele lugar. Amém? 2 Pedro 2,17 diz que o inferno é lugar de densas trevas, escuridão, densas trevas. O ser humano não foi feito, irmãos, nós não fomos feitos para ficar na escuridão ou para ficarmos isolados. Então não vamos nos sentir bem, ninguém vai se sentir bem naquele lugar. É um lugar de trevas, escuridão, sofrimento, ouvir vozes gritando o tempo todo, sofrendo, ranger de dentes. E tem outra ali, a pessoa vai sofrer só, não vai poder um abraçar o outro e querer sofrer junto. As densas trevas, escuridão, não vai dar para um ver o sofrimento do outro. Quem for para aquele lugar vai sofrer junto, vai sofrer sozinho, não vai poder abraçar o amigo que estiver naquele lugar. Não é um lugar feito para nós, irmãos. Apocalipse 20, versículo 15 diz que quem não for achado no livro da vida vai para o inferno. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: depois da morte segue o juízo. Então depois da morte segue-se o juízo final. Ou seja, tudo que nós precisamos fazer para determinar onde vamos passar a nossa eternidade tem que ser feito aqui, enquanto estamos vivos. Na nossa vida aqui terrena, as nossas atitudes determinam onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então essas foram algumas características sobre o inferno. E agora nós vamos falar sobre algumas características do céu, sobre algumas belezas. E eu vou ler um texto aqui que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 em diante. É um texto longo, mas nós vamos comentar sobre este texto para que nós venhamos a entender a beleza do céu e fazer essa comparação entre o céu e o inferno. E aí depois, durante a palavra, nas atitudes que pode levar para o céu, para o inferno, teremos meditar se realmente estamos fazendo a escolha correta ou não. Apocalipse 21, versículo 9, diz assim, versículo 9 em diante: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as das últimas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Já começa a notar aqui as diferenças do céu e do inferno. Aqui há muita luz, muito brilho. Então a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas.
Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3. E o muro da cidade, deles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura, sardônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro resplandecente, transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, diferentemente do inferno, que são densas trevas. Já no céu não haverá escuridão, não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Continuando ainda em Apocalipse 22:1 diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde, a cura das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Olha a diferença da beleza do céu para as características que encontramos descrito na Bíblia sobre o inferno. Então nós já estamos podendo ver aí uma grande diferença, muito diferente as características do céu com as características do inferno. Entender aqui, interpretar o lugar que você deseja passar a sua eternidade. Quem veremos lá no céu? A Bíblia mesmo nos respondeu, né? Lugar onde Deus habita, lugar onde não tem tempo, dia da eternidade, lá é eterno. Apocalipse 21:4 diz que limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá pranto, dor ou morte, extinção total da tristeza, extinção total da morte, extinção total da dor e do pranto, extinção de sofrimento. Então o céu simboliza paz, tranquilidade, fim dos choros, fim das dores, fim das enfermidades, fim das trevas, fim do mal sobre as nossas vidas. Isaías 53, falando sobre Jesus, nos mostra o Cristo crucificado, porém lá na eternidade o veremos como ele realmente é, o veremos glorificado na eternidade. Apocalipse 1, versículo 13, diz assim: este é o Jesus que veremos no céu, do jeito que realmente ele é. Apocalipse 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. E os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha.
e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Esse é o Jesus que nós vamos encontrar na eternidade. Glória a Deus. Apocalipse 19:11 diz, fala mais um pouco sobre Jesus, demonstração da sua glória. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é esse? Jesus. E julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é Jesus Cristo. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que em Isaías 53 foi mostrado na sua crucificação, na sua humilhação, que diz ali que não havia nele beleza nem formosura, homem de dores, que sabe o que é padecer. Na eternidade nós o veremos como ele realmente é. Então nós vamos ver Jesus Cristo na eternidade. 1 João capítulo 3 versículo 2 diz que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou como haveremos de ser, e assim como ele é, o veremos, seremos transformados. Então, irmãos, vocês estão nos ouvindo aí, assistindo, você que está ouvindo essa palavra, nós que o fim está próximo, e a pergunta dessa palavra é: preparando para passar a sua eternidade onde? Qual é a escolha que você está fazendo? Onde você deseja passar a sua eternidade? E nós falamos aqui sobre as características do inferno e as características do céu. E agora nós vamos falar aqui, segundo a palavra de Deus, quem herdará o inferno e quem herdará o céu. E você, assim comigo também, se avalie em cada uma dessas características. Nós estamos passando um momento que deve nos fazer meditar muito. Um momento que para muitos está representando o fim. Nós não sabemos se é, Deus é quem sabe. Mas é momento de meditarmos, é momento de nos avaliarmos. Se algum erro, pedir perdão ao Senhor, se nos retratarmos, para que nós possamos herdar aquilo que o Senhor em nome de Jesus. Então agora sobre quem vai para o inferno, conforme o que está escrito na palavra de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, todo aquele que pratica o pecado, e todos os que se esquecem de Deus. Ou seja, se você abandonar o Senhor, você vai para o inferno. Se a pessoa conheceu o Senhor e o abandonou, se a pessoa viveu no caminho do Senhor, se a pessoa estava dentro da casa do Senhor, se a pessoa estava buscando viver a palavra de Deus, era alguém que veio do mundo e veio para a presença do Senhor e abandonou o Senhor, está longe do Senhor agora, está na prática do pecado, vivendo com atitudes de pecados, impiamente, a palavra do Senhor diz que essas pessoas vão para o inferno. Porém, você precisa se lembrar que nós servimos a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia, que perdoa o pecador. Nós podemos nos lembrar aqui do filho pródigo, aquele que pediu prova para ele e prepara uma festa. Então nós vamos ver aqui características de pessoas que vão para o inferno. Talvez você se enquadre em algumas dessas características. Você não pense que nós estamos te julgando ou estamos determinando para onde você vai, até porque não somos nós que fazemos isso. Cada um de nós tomamos as decisões que queremos em nossas vidas. O Senhor nos deu livre-arbítrio. E você é que faz as suas escolhas. Eu só estou descrevendo aqui as características das pessoas que estão escolhendo ir morar neste lugar. Mas que você entenda que o Senhor
quer que todos nós venhamos a morar no céu. Então, que se você está cometendo algum desses erros, que você volte para a presença do Senhor em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: Vede, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para o Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça com o engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o princípio da nossa fé até o fim. Então você que começou a caminhar com Cristo, permaneça até o fim. Porque se você passar a ser um infiel, uma pessoa de coração mau e infiel ao Senhor, você pode estar fazendo uma escolha, a pior escolha da sua vida, que é ir para o inferno. Mas uma característica, 2 Pedro 2,20: Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas, e serem vencidos, tornou-se o seu estado atual pior do que antes de conhecer a Cristo. Melhor seria se não tivesse conhecido a Cristo. Aqueles que tiveram a vida com Deus e o abandonam, voltam atrás, voltam a praticar as mesmas coisas que fazia antes. A palavra do Senhor diz que essas pessoas vão para o inferno. 2 Timóteo 4,10, Paulo diz o seguinte: Demas me abandonou, adorando o presente século, ou seja, as coisas deste mundo. Então tem muitas pessoas que elas não conseguem largar o passado. E a palavra do Senhor deixa bem claro que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Nós devemos abandonar a prática antiga das nossas vidas. Quando a pessoa ela deseja voltar, ou ela volta a praticar as coisas que fazia antigamente, ela torna-se pior do que quando veio para o Senhor. Então que nós venhamos a nos arrepender dos nossos erros, para não fazer parte disso em nome de Jesus. O grupo de pessoas que vão para o inferno, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. Aqueles que não decidem seguir a Cristo, aqueles que não querem ter compromissos com Deus, aos incrédulos, quando você está pregando a palavra do Senhor e a pessoa não está acreditando, não crê, os assassinos, né? Quem mata as pessoas, os imorais, fornicário, todo pecado da área sexual, os feiticeiros, aqueles que fazem trabalhos para poder acabar com algumas vidas, ou até mesmo para querer melhorar a sua vida ou de algumas pessoas. Os idólatras, que são aqueles que se prostram a uma imagem ou alguma coisa que não é Deus, para fazer alguma petição ou agradecer por algo alcançado. Idolatria, né? Você colocar alguém no lugar de Deus, confiar a alguma pessoa ou uma imagem, algo que você deseja para a sua vida, ou até mesmo agradecer por algo alcançado. Isso é idolatria. Nós devemos nos livrar de tudo isso, irmãos. Pecados sexuais, idolatria, feitiçaria, os assassinos, incrédulos, covardes. Covardia está relacionado, por exemplo, àqueles que são chamados para seguir o Senhor e não vão. Nós temos um bom exemplo disso em Lucas capítulo 18, quando Jesus está ali no seu lugar e chega o rico para conversar com ele, o jovem rico, e fala: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? E aí o Senhor fala para ele sobre os mandamentos, e ele fala assim: eles eu cumpro desde quando eu era mais jovem, desde a minha mocidade. E o Senhor fala: uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem rico foi covarde, ele não seguiu ao Senhor, ele não quis abrir mão da sua riqueza. Então a palavra do Senhor diz que esses covardes, aqueles que são convidados para seguir ao Senhor e não o seguem, esses são chamados de covardes, não herdarão o reino dos céus. Ou seja, estão fazendo a escolha de ir para o inferno. E esse texto falou também sobre idolatria, e olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 5. Jeremias capítulo 10, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia onde você estiver e você vai ler o mesmo texto. Os ídolos são como espantalhos em uma plantação de pepino. Não sabem falar e também precisam ser carregados, porque não podem andar.
Não tenham medo deles, porque não fazem o mal e nem tampouco podem fazer o bem. Então os ídolos, imagens, não podem fazer o mal, nem tampouco pode fazer o bem. Para nenhum de nós, são dependentes, são apenas um objeto. E a palavra do Senhor condena isso. Que você possa ler a sua palavra. Se você pratica alguma dessas coisas, ore ao Senhor, ore a Deus, se entregue ao Senhor, peça perdão dos seus erros. Talvez você não sabia que isso estava escrito dessa maneira na palavra, mas a Bíblia declara isso para nós, que a idolatria leva a pessoa ao inferno. E muitas pessoas estão se enganando, achando que o que estão praticando não é idolatria. Mas medite, avalie as suas atitudes, avalie as atitudes daqueles que estão na igreja onde você serve a Deus, onde você frequenta. Veja as características se estão relacionadas à palavra do Senhor, para que você não venha perder a sua salvação, não venha perder a eternidade. Mentirosos também vão para o inferno. A única paternidade que Deus deu ao diabo foi a mentira. Mas tem gente que mente tanto, fala tanta mentira, que a sua mentira passa a ser uma verdade para ele. Tem gente que mente com tanta certeza, que amanhã você pergunta para ela sobre aquilo, para ela já virou verdade. Ela já nem lembra mais que era mentira. E a palavra do Senhor diz em João capítulo 8, versículo 44: Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer a vontade de vosso pai, porque é mentiroso. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então não podemos mentir. A mentira leva uma pessoa para o inferno. Todo aquele que ama ou pratica a mentira. Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a tua alma abomina. Na verdade, o que o servo do Senhor está descrevendo aqui, ele simplesmente está deixando de uma forma poética essa escritura. Mas todas essas 7 coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. Nós conhecemos a palavra e sabemos disso. Olha o que diz Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, orgulho, arrogância, pessoas se achar que é melhor que os outros, prepotentes. Essas coisas o Senhor abomina. Língua mentirosa, pessoa que mente, fala mentira. Mãos que derramam sangue inocente, pessoa que pratica maldade, mata as pessoas, derramam sangue. É coisa abominável aos olhos do Senhor. Coração que maquina pensamentos perversos, pessoa que fica maquinando mal, buscando fazer as coisas de errado. Pés que se apressam a correr para o mal, o Senhor abomina. A testemunha falsa que profere mentiras para defender alguém ou para culpar alguém, acabam mentindo, tornando-se uma falsa testemunha, o Senhor abomina. E o que semeia contendas entre irmãos, tem pessoas que dentro da igreja semeiam contendas entre as pessoas. Vai para um e fala de um, vai para o outro e fala do outro, vai no outro e fala, vai para o pastor, líder da igreja e fala, vai para outro irmão, fala do pastor e da pastora. São pessoas que semeiam contendas entre os irmãos. O Senhor abomina essas práticas. E nós vemos em 1 João capítulo 2, versículo 15, que qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Então qualquer um que odeia o seu irmão, que faz mal, que pratica o mal, fala mal, não quer o bem do seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então aqueles que praticam mal contra os irmãos, contra a sua igreja, são considerados, conforme a Bíblia, homicidas. E os homicidas não herdarão o céu, estarão escolhendo o inferno. Efésios capítulo 5, versículo 5, fala sobre pornografia. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então qualquer pecado da área sexual, pornografia, leva a pessoa ao inferno. Então que você medite nisso que foi falado sobre as características que levam alguém para o inferno, para que você não faça parte disso em nome de Jesus. E agora nós vamos falar sobre aquilo que mais nos alegra, quem vai para o céu. Glória a Deus, que você possa fazer parte deste grupo.
E você que não faz parte, possa vir a fazer parte deste grupo, das pessoas que vão herdar a eternidade. João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a vida do seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa palavra nos mostra que os que creem em Jesus, herdarão a vida eterna, herdarão os céus. Marcos 16 também diz que quem crê será salvo. Então crer em Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo, é característica de alguém que vai ser salvo, que vai fazer parte da eternidade. É claro que nós sabemos que não basta crer, pois até o diabo e seus anjos creem em Jesus. Eles sabem, eles conhecem. Mas nós vamos ler as características, e essa é uma delas: crer no Senhor Jesus, acreditar em Jesus, que Ele veio, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então, característica de alguém que vai para o céu é crer em Jesus, acreditar que o Senhor é o seu Salvador e através dele nós temos salvação. Característica de quem vai para o céu. João capítulo 14, versículo 6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem reconhece Jesus como o único caminho para a eternidade vai ser salvo, vai entrar no céu. Precisamos reconhecer, eu e você, todas as pessoas que estão nos ouvindo, reconhecer que Jesus é o único caminho que pode nos levar à salvação. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, pelo qual podemos ser salvos. Então entenda isso, creia, e creia somente que Ele pode te salvar. Quantas pessoas têm se prostrado a imagens, a seres, a lugares, acreditando que através dessa atitude podem ser salvos. Mas isso não te leva à salvação. O que leva à salvação é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Atos capítulo 4, versículo 12 também fala sobre isso. Em nenhum outro há salvação, só em Jesus. Atos 4, 12. Só em Jesus Cristo há salvação. Amém? Que você possa estar acompanhando essa palavra aí no detalhe. Que você possa depois, se você tiver dúvida, assistir novamente o vídeo, anotar algumas coisas, ler na sua Bíblia na sua casa esses textos que nós estamos falando, para que você possa segui-lo e você possa fazer parte da eternidade em nome de Jesus. 1 João, a carta, 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que se andarmos na luz com Jesus, se andarmos na sua luz e não nas trevas, seremos salvos. Nós precisamos abandonar, todas as pessoas precisam abandonar as obras das trevas, abandonar as obras do mal, as maldades, os pecados, e andar na luz que é o Senhor. A palavra do Senhor também diz que os obedientes herdarão o céu. Quem obedece ao Senhor, quem crê e obedece. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Quem crê, obedece e é fiel. Então que nós venhamos a crer, obedecer e ser fiel ao Senhor. Obediência gera salvação, amém? Mais um texto, Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, para ganhar a coroa da vida, ou a coroa que é a vida eterna. Essa coroa representa a vida eterna. Como que nós vamos herdar o céu? Só aceitando Jesus? Só confessando como Senhor? Acreditando? Se batizando? Não é só isso, precisamos permanecer fiel até o fim. Precisamos ser fiel ao Senhor em todas as situações, em todas as condições. Ainda que seja necessário perder algo, mas nós não podemos perder a eternidade. Nós podemos ser afetados fisicamente, materialmente, mas não podemos perder a eternidade. Não podemos deixar de acreditar, não podemos deixar de ser fiel. Precisamos permanecer fiel ao Senhor. E essa é uma característica de quem vai herdar o céu. É muito importante para nós sabermos que não é Deus quem determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Olha que forte isso, irmãos. Essa parte da palavra, nós precisamos meditar muito nisso.
Não é Deus quem determina quem vai para o céu. Deus escolheu não determinar. Deus deu essa escolha a mim, para a minha vida, e a você, para a sua vida. Essa é uma escolha que quem faz somos nós. Não é Deus que diz para você, você vai para o céu. Não, você vai para o inferno. Eu determino que você vai nascer e vai para o inferno. Não é assim. A palavra do Senhor nos ensina que Ele dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Não é Deus quem escolhe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Saiba que se você for para o céu, foi escolha sua. Saiba que se você for para o inferno, foi escolha sua. Porque a palavra do Senhor nos fala em 1 João 4,8 que Deus é amor. Deus é amor. E também fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Então a palavra do Senhor diz ali, em Timóteo capítulo 2, ele fala assim: orai por todas as pessoas, orai principalmente pelas autoridades, para que você tenha uma vida tranquila e de paz, e faça com que todos eles venham ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade, pois é desejo de Deus que todos sejam salvos. Então entenda, você que está ouvindo as nossas vidas hoje, você que está nos ouvindo, entenda que o desejo de Deus é que você vá morar na eternidade. O desejo de Deus é que você vá para o céu. O desejo de Deus é que você vai morar neste lugar de tanto brilho, tanto ouro, tantas pedras preciosas, onde a presença do Senhor habita. É desejo de Deus que você vá morar neste lugar. Mas a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. A palavra do Senhor nos ensina que somos nós que escolhemos. Olha o que diz aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Deus deseja que sejamos salvos. Só que aí quando você vai ler a palavra lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar, você crer em seu coração, será salvo. É algo que você escolhe, você determina. Então quando nós falamos de céu ou inferno, não é Deus quem está determinando que você vai para o céu, ou é Deus que está determinando que você vai para o inferno. Ele te mostra o caminho. A palavra do Senhor diz que há caminhos largos e há caminhos apertados. A palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, apertado é o caminho onde poucos entram, mas ali há salvação. E pede para nos evitarmos a porta larga, caminho espaçoso, onde muitos estão entrando. Servir ao Senhor é entender que nós não devemos estar numa vida de facilidades, do que é melhor para nós, do que é mais agradável para aquele momento. Deus nos ensina a trabalhar para a eternidade. Deus nos ensina a agir aqui nessa terra para trazer resultado eterno. E muitas pessoas estão enganando a minha família, a sua família, os nossos amigos, estão sendo enganados, achando que prostrando-se diante de alguma coisa ou de alguém, podem ser salvos, que entregando de recurso financeiro para alguém ou para alguma coisa, podem ser salvos. Estão achando que a salvação é algo que pode ser comprado. A salvação não se compra, a salvação se conquista através das suas atitudes. A parte de Deus já foi feita, a determinação do Senhor já foi feita, há mais de 2000 anos atrás. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. A morte do Senhor foi para pagar por todos os nossos pecados. Não há preço maior do que esse. Deus já pagou o preço, Ele já fez a parte dele para que nós sejamos salvos. Agora você precisa determinar, através das suas atitudes, se você aceita a salvação que Cristo pagou por você ou não. Então não é perante pessoas, não é perante altares, não é perante imagens, não é perante nada, é perante Deus. Só Jesus pode te salvar. Só Cristo pode te levar para a eternidade. Então essas características que nós estamos falando é para você avaliar como que você está hoje. Talvez você tenha sido enganado.
Eu, durante um grande período da minha vida, eu havia sido enganado. Eu não havia ouvido a palavra do Senhor como ela realmente é. E eu estava vivendo uma mentira na minha vida. Mas hoje eu conheço a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que leva à salvação, que cura, que restaura. A palavra de Deus, assim como está em João, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, é Cristo. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está nos ouvindo agora, talvez você precise ser liberto. Talvez você viveu com tanto dogmas, culturas, passando de gerações em gerações na sua vida, que não consegue enxergar algo diferente, não consegue enxergar uma maneira diferente de ser salvo. Está iludido achando que é o único caminho que você pode viver. E aí eu estou aqui ministrando a palavra. Talvez você está entrando em conflito, pensando: nossa, mas essa pessoa está falando tudo ao contrário do que eu penso. Não, eu não estou dizendo nada. A Bíblia diz isso, é a palavra de Deus, é a palavra da verdade. Eu não estou dizendo que você está certo ou errado. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Avalie a forma com que você está adorando a Deus. Se é que está adorando a Deus, às vezes você acha que está e não está. O desejo é que você entenda que toda a população deste mundo vá para o céu. É desejo do Senhor. Mas olha o que diz o texto: Deus deseja, mas quem escolhe é você. Deus deseja que eu vá morar no céu, mas quem escolhe sou eu. Deus deseja que meus filhos vão morar no céu, mas quem escolhe são eles. Não sou eu que determino se eles vão para o céu ou não. Eu simplesmente tenho que direcioná-los ao caminho do Senhor. A palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo que crescer, mesmo que seja velho, nunca mais se desviará. Eu tenho que fazer minha parte, mas quem determina a família seja salva, mas quem determina são eles. O desejo de Deus, assim como o meu, é que todos vocês que estão nos ouvindo sejam salvos, mas quem determina é você. Ouça essa palavra, abra o seu coração. Paulo, ele não entendia. Olha só o que Deus quer falar para nós agora. Paulo, ele não entendia. Paulo não compreendia. O que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele buscou carta para poder prender os cristãos, açoitar e matar se for necessário. Mas quando ele está indo no caminho a Damasco, o Senhor aparece a ele e começa a falar com ele. Ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. E aí ele pergunta quem é. E ele fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ele passou a ficar cego daquela hora em diante. Talvez muitos que estão nos ouvindo agora, isso é muito forte para você ouvir, mas você precisa ouvir a verdade. Talvez você esteja cego. Talvez você esteja como Paulo, ele naquele momento não estava enxergando, estava com escamas nos olhos. E isso foi ministrado até no louvor. A irmã foi usada para ministrar aqui, falando sobre Salmo 115. Talvez alguém que está nos ouvindo agora está como Paulo, estava cego. E o Senhor manda Ananias ir ali naquela casa onde Paulo se encontrava, para orar por ele, para que a cegueira saísse. E quando Ananias chega naquele lugar e ora, as escamas dos olhos de Paulo caem, e Paulo passa a enxergar como realmente deveria enxergar. E ele crê em Jesus, ele é batizado, e ele passa a pregar o evangelho do Senhor. E ele passa de perseguidor para perseguido, e ele herdou a vida eterna. Talvez você esteja como Paulo, talvez você esteja como eu estava alguns anos atrás, e Deus quer tirar a cegueira dos seus olhos. E que a irmã ministrou aqui no Salmo 115 é que os ídolos têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E no versículo 8, Salmo 115, 8 diz: tornam-se semelhante a eles os que os fazem e todos quantos neles confiam. Então pense no que está sendo ministrado. Leia esse texto na sua casa. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, se eu faço parte deste grupo, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra o meu coração, que eu venha andar, que eu venha palpar, que eu venha viver, mas que eu não venha ser como esses ídolos.
Deus quer que você vá para a eternidade. Deus quer que você vá para o céu. Nós lemos aqui que o diabo e os seus anjos vão para o inferno, que é o lugar para onde Deus determinou que eles vão. Mas Deus quer que eu e você vá para o céu. Que essa palavra possa tocar o seu coração onde você está. Que você possa deixar de lado todo preconceito. Que você possa deixar de lado qualquer tipo de intriga ou confusão. Mas que você possa avaliar a palavra como ela realmente é. E que através dessa palavra você possa ser liberto. A palavra do Senhor nos ensina isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra te liberta. Avalie se o que você está vivendo é conforme a palavra. Avalie se o que você está, a forma com que você está adorando a Deus é conforme a palavra. Avalie se a forma que você está vivendo na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, na rua onde você anda, no seu trabalho onde você está. Avalie se o jeito que você está vivendo é algo que te leva à eternidade, para o céu ou para o inferno. Transforme-se. Permita Deus transformar a sua vida, para que você vá morar aonde Deus deseja que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Então nós falamos aqui sobre características do inferno, características do céu. Quem vai herdar o inferno? Quem vai herdar o céu? E nós deixamos bem claro aqui através da palavra, que o desejo de Deus é que você vá morar no céu. O desejo de Deus é que você passe a eternidade com Ele. Mas são as suas atitudes quem determina onde você vai passar a sua eternidade. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que Deus transforme o seu coração e o meu coração a cada dia em nome de Jesus. Que nós possamos ser salvos e passar a nossa eternidade no céu, que é onde Deus preparou para nós em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Uma semana abençoada. E esteja conosco novamente na quinta-feira. Vamos estar às 20 horas ministrando uma palavra. E novamente no próximo domingo às 19 horas. Você pode estar ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem. Compartilha para os seus amigos, compartilha nas redes sociais para que outras pessoas possam ouvir e possa ser transformada também em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você onde estiver, se você puder aí onde você está, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Vou te abençoar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida. Uma semana abençoada em nome de Jesus.